Bom, pessoal, então, bom dia a todos aí novamente. O que a gente estava vendo ontem, ou o que a gente terminou vendo ontem, né? Era essa. Eu dei uma mudadazinha na ordem aqui, tá? Vocês vão perceber que o que eu dei na aula, quando eu colocar para vocês lá no Classroom, vai estar um pouquinho diferente, porque eu dei uma mudada aqui na ordem, mas não adicionei nem tirei nada. Quer dizer, na verdade, nessa parte aqui eu mudei bastante, ó. Essa discussão que a gente terminou a aula ontem, sobre o porquê de ter essa região completamente rugosa, né? Apesar da rugosidade relativa ser um parâmetro geométrico, né? O que significa essa região aqui, ó? Que essa região depende do número de Reynolds, mas quando o escoamento está dentro dela, o fator de atrito independe do Reynolds, tá? Ela em si, né? O limite dessa região depende do Reynolds, mas uma vez que você está dentro dela, né? Para diferentes números de Reynolds, aí o fator de atrito não vai depender mais do Reynolds, mas vai depender muito do fator da rugosidade relativa, né? Então a gente terminou nessa discussão ontem, né? E aí eu só mudei, em vez de mostrar ou dar, vamos dizer assim, enfatizar essa figura aqui, né? Eu estou enfatizando mais a figura que a gente estava vendo, a questão do escoamento completamente desenvolvido. Acho que talvez fisicamente fica melhor de entender. Porque aqui, ó, no escoamento completamente desenvolvido laminar, que a gente tem aquele perfil de velocidade parabólico, né? Então, as rugosidades relativas aqui, elas estariam, exagerando aqui, né? Elas estariam dentro de uma camada viscosa. E se a gente fizer aqui com o mesmo diâmetro, né, um tubo com o mesmo diâmetro, mas agora no escoamento completamente desenvolvido turbulento, as rugosidades relativas estão dentro de uma região dominada por um comportamento turbulento. E se a gente lembrar, isso daqui eu gosto sempre de escrever o número de Reynolds assim, ó. Como o número de Reynolds é uma relação entre forças inerciais, né, no numerador, a gente tem representado, né, um conjunto de grandezas que representam as forças inerciais. E no denominador, a gente tem um conjunto de grandezas que representam as forças viscosas. Aí você fala, pô, mas por que esse conjunto aqui representa a força inercial e um único parâmetro aqui representa as forças viscosas, né? Então, essa análise aqui, a gente pega aqui as magnitudes, né, da força inercial, escrevendo massa vezes aceleração. Então, aqui, ó, ρ vezes L ao cubo, né, massa específica vezes o volume, fornece a massa. E a aceleração, ó, L sobre T ao quadrado, as dimensões aqui, né? Então, dimensão de massa específica, dimensão de comprimento ao cubo, dimensão de comprimento sobre tempo ao quadrado. E o que são as forças viscosas? O F é a tensão de cisalhamento vezes a área, né? Mas a tensão de cisalhamento é μ, delta U, delta X ou delta Y, né? Tá? Então a gente tem aqui, ó, μ, a gente tem dimensão de viscosidade, dimensão de velocidade sobre dimensão de comprimento, tá? Vezes L ao quadrado, que é a área. Então, fazendo as simplificações aqui, né? Simplificando tudo que pode ser simplificado. Então, aqui é ρ, então L ao cubo virou um L ao quadrado, LL, T ao quadrado, né? E aqui ele manteve a mesma coisa, então o L ao quadrado vai embora ali, né? Não, o L ao quadrado fica aqui. E fica em cima também. Assim, e aí aí a gente simplifica. Sobrou o L aqui que sobe, esse cara simplifica, o V, certo? Então, aqui dá para enxergar como é que daqui, né? Se chega aqui, certo? O L aqui simplifica, esse L aqui sobe, o V ao quadrado aqui simplifica, sobra só um V, né? Então, ρ é L sobre μ, tá? E embaixo só fica o μ. Beleza? Então, é sempre interessante essa análise aqui, ó, de ordem de grandeza, porque aí a gente entende
por que o Reynolds é a relação entre força inercial, né, ou percebe melhor, né? Por que o Reynolds é a relação de força inercial para força viscosa, né? Tá? Então, aqui, no caso do escoamento turbulento, para um tubo com a mesma rugosidade relativa, o escoamento turbulento vai sofrer muito mais influência da rugosidade do que o escoamento laminar, e, de fato, o escoamento laminar não sofre influência nenhuma, isso pode ser observado experimentalmente, e aqui, né, no gráfico, no diagrama de Moody, a gente observa que, e a gente viu isso analiticamente, né, que o fator de atrito ele é simplesmente uma influência da dinâmica do escoamento, 64 sobre Reynolds. Então está aqui, ó, essa parte aqui laminar. E, na verdade, a transição, né, é para um Reynolds de aproximadamente, lembra que a gente falou isso, né? Existe aqui uma zona meio cinzenta, né, que a gente não consegue definir direito se é laminar ou turbulenta, a gente vai estar fora dela, normalmente, no curso, nos exercícios, na prova, não vai existir essa ambiguidade aqui, porque isso é uma região meio cinzenta, no sentido de que não está muito claro aqui se é laminar ou turbulenta. A gente normalmente vai estar aqui, ó. Uma coisa, deixa eu ver aqui o que o diagrama de Moody representa aqui. A gente considera 2.300, que é mais ou menos aqui 2.300, né, para o escoamento laminar interno num tubo, né. Aí tem uma região de transição, então aqui é a transição entre laminar e turbulento, ó, né. Então aqui o escoamento laminar, uma região de transição, aqui o escoamento já é turbulento, mas é uma turbulência que a gente está numa condição que essa subcamada viscosa ainda tem uma certa influência no escoamento. Isso que significa que a rugosidade relativa e o Reynolds influenciam no fator de atrito. A partir do momento que o Reynolds fica muito alto, essa subcamada viscosa, essa subcamada viscosa, ela vai afinando, tá? À medida que o Reynolds vai aumentando, a subcamada viscosa vai ficando cada vez mais coladinha ali perto da parede. E aí a gente tem puramente, aí finalmente é isso daqui, ó, o efeito da geometria é mais importante que a dinâmica do escoamento no cálculo do fator de atrito. Então essa região completamente rugosa é uma região que essa subcamada viscosa é muito pequenininha e a geometria, né, ou a rugosidade relativa, desempenha um papel crucial, ao passo que o Reynolds, né, para qualquer Reynolds aqui, né, a gente observa que o fator de atrito é o mesmo. Tá? Mas a rugosidade relativa, se você for andando aqui, ó, nas rugosidades relativas, o fator de atrito vai mudando. E quanto maior o Reynolds, né, para valores mais baixos de E sobre D, de rugosidade relativa, o escoamento se torna completamente rugoso, justamente por causa disso. Para um Reynolds muito grande, a subcamada viscosa é muito pequenininha, então uma rugosidade relativa muito pequena já traz o escoamento. Precisa de uma rugosidade relativa muito pequena para trazer para o escoamento completamente rugoso, que eles chamam aqui de completamente rugoso. E talvez essa figura também ajude a explicar isso melhor, né? Então a gente tem aqui duas configurações, ó, com a mesma rugosidade relativa. Esse daqui é hidraulicamente liso, então a região viscosa aqui, né, essa subcamada viscosa, ou essa camada de parede viscosa que ele chama, que é justamente essa região aqui que a gente observa aqui, né? Mas de forma geral, todo o escoamento está dominado pela viscosidade, um escoamento turbulento, né? Todo o escoamento está dominado por uma região que existe uma influência forte da viscosidade por causa do cisalhamento ali, né? Por causa do cisalhamento das camadas, né? Bom, então a gente está numa região aqui, para o escoamento laminar, para uma região que, de forma geral, é dominado por forças viscosas, então a rugosidade relativa ela está toda submersa, vamos dizer assim, né, ou está dentro dessa camada de parede viscosa, ao passo que para o escoamento turbulento, então aqui é um escoamento tipicamente turbulento, essa camada viscosa vai diminuindo, aquilo que a gente viu aqui voltando aqui, ó, aquilo que a gente viu aqui nessa configuração aqui, né, a gente tem uma camada turbulenta, mas nunca deixa de existir uma subcamadazinha viscosa, justamente por causa da condição de não deslizamento, né? Então o fluido adere ali, e quanto maior for a turbulência, essa camadazinha vai ficando mais achatadinha ali, né? E aí mais a influência, então o que a gente está vendo aqui, ó,
são as rugosidades relativas. Aqui a gente tem uma ordem, uma magnitude média da rugosidade relativa, que a gente vê que é maior do que a magnitude dessa camada de parede viscosa, né? Então, observa que aqui a gente vê, por exemplo, as rugosidades entrando ou tocando, se você preferir, né? Ou fisicamente influenciando muito mais no comportamento do escoamento do que aqui, né? Nessa camada, quando o escoamento é viscoso, tá? Então, aqui a gente tem um efeito desprezível, né, da rugosidade relativa. Então, é justamente o que a gente chama de hidraulicamente liso, né? É um tubo hidraulicamente liso, é aquilo que a gente estava falando, né? A rugosidade relativa, essa questão do tubo ser liso ou não, depende do padrão do escoamento que está se desenvolvendo. Aqui o efeito da rugosidade ainda é baixo, né? Porque ainda tem só a pontinha de algumas rugosidades que estão dentro fora da camada viscosa, mas à medida que o escoamento vai se tornando mais turbulento, essa influência aqui vai ficando maior. Tá? Então, isso é para explicar, né, esse comportamento do diagrama de Moody, né, para a gente entender de forma geral todas as regiões aqui, todas as informações que tem no diagrama de Moody. Mas a determinação do fator de atrito, enfim, é bem direta, né? Você pega aqui o Reynolds, a gente sobe até o ponto que a gente sabe que é a rugosidade relativa do tubo, né, geométrica, enfim, pode ser aqui, né, pode ser aqui. E aí a gente vem aqui na horizontal do lado esquerdo e tira o fator de atrito, né. Então aqui foi um exemplo típico do Reynolds, não sei, de 3 vezes 10 a quinta, uma rugosidade relativa de 0,004, o que deu um fator de atrito de aproximadamente 0,03. Então, assim, para vocês usarem essa carta, é dessa forma. Agora, observa que tem muita incerteza envolvida, né? Se a gente tiver, por exemplo, uma rugosidade relativa de 0,03, a gente vai cair aqui no meio, onde não tem uma curva, tá vendo? Então, fica um pouco impreciso, né? Se for um Reynolds aqui, que está no meio, aí a gente tem que subir uma reta, cai aqui numa rugosidade relativa que eventualmente está entre uma e outra, certo? Então, esse método, pela carta, pelo diagrama de Moody, ele leva muitas incertezas. E o pior é que na prova, né, o modo como a prova é feita lá no Moodle, aí falando especificamente da nossa vida aqui, de MacFlu, da maneira como eu faço a avaliação, isso daqui seria impraticável. Então, existem maneiras para contornar esse problema, enfim, não só na vida real de vocês, né, se vocês precisarem calcular de forma precisa na vida real, mas também para a gente aqui resolver esse problema lá, para resolver as provas pelo Moodle. Isso daqui, né, o diagrama de Moody, ele vai ser sempre útil porque vocês podem validar a conta de vocês. Então, vou mostrar para vocês como é que se usa essas expressões matemáticas para não precisar ficar entrando no diagrama de Moody, mas vocês olham, porque eu vou mostrar para vocês que é um processo iterativo, sujeito a alguns erros, né? Então é sempre bom verificar o que você está fazendo depois no diagrama de Moody, pegar o Reynolds, pegar a rugosidade relativa e dar uma olhadinha para ver se bateu, tá? Beleza, então é isso aqui, ó. Então, para evitar usar esses métodos gráficos para obter o fator de atrito, para escoamento turbulento, né? Porque para o laminar, lembra, é 64 sobre Reynolds. Então é mole, né? Não existe, você não precisa ficar fazendo análise gráfica se o escoamento for laminar, tá? Então existem várias expressões matemáticas para ajustar esses dados. O que é mais usado é essa fórmula chamada de Colebrook, que é essa daqui, ó, tá dado aqui, tá? Então 1 sobre raiz de f é menos 2 log da rugosidade relativa sobre 3,7 mais 2,51 Reynolds raiz de f. Então aqui está todo mundo, né? O f, a rugosidade relativa e o Reynolds, tá? Então aqui a gente tem todas as informações, né? A gente entra com E sobre D, entra com Reynolds e tira o F. Agora, qual é o problema aqui, ó?
Como é que a gente tira o F? Como é que a gente sai disso daqui? Ó? Tem o F de um lado e do outro da equação, tá vendo? Então essa é uma equação implícita, né? Tá? A gente tem que ter uma... Eu vou mostrar para vocês como é que sai disso. Tem duas maneiras e vocês escolhem a que vocês acham melhor. E qualquer uma das duas, a gente vai precisar de uma estimativa inicial. Tem gente que fala chute inicial, mas chute inicial, quer dizer, você pode falar informalmente, né? Mas não é muito indicado dizer chute inicial de forma, assim, sei lá, rigorosa, né? Normalmente a gente fala estimativa inicial, tá? Mas tudo bem, você pode informalmente chamar isso de um chute inicial. Agora, essa estimativa inicial não é difícil de ser obtida, e a gente vai ver que, de fato, essa expressão aqui ela é muito estável, né? A gente pode simplesmente olhar aqui, ó, no diagrama de Moody e ver que o F, ó, ele tem uma certa faixa, ó, de 0,008 até 0,1. Então, você pode dar uma estimativa inicial de 0,03 ou calcular o Reynolds e dizer que a sua estimativa inicial é 64 sobre Reynolds. Como uma estimativa inicial está válido, mesmo que o escoamento seja turbulento, tá? Então, 0,1 pode ser uma boa, 0,03, tá? 0,03. 64 sobre Reynolds também, tá? Então, são todas expressões que vocês vão ver que levam a um resultado semelhante, tá? Não muda muito, não. Essa expressão aqui ela é muito estável, ela converge muito rápido. Então, tem uma expressão alternativa de Haaland, que é essa daqui, que ela não é explícita, tá vendo? Quer dizer que ela é explícita, ela não é implícita, né? Então, menos 1,8 log de E sobre D sobre 3,7 elevado a 1,11 mais 6,9 sobre Reynolds. Então, essa é uma aproximação da expressão de Colebrook. Então, para Reynolds acima de 30 mil, ele fornece resultado com 2% do que é fornecido, né? 2% de diferença do que é fornecido pela equação de Colebrook, sem precisar interar. E para escoamentos turbulentos, em tubos lisos, né? Aí cuidado, né? Se o tubo for liso, aí a gente está falando, olha só, aqui no diagrama de Moody, ó, deixa eu voltar um que não tem muita coisa escrita em cima, aqui, ó, tubo liso. É essa curvinha aqui mais de baixo, tá? Aqui, ó, tá vendo? Aqui é o E sobre D, né? Então vai diminuindo aqui a rugosidade relativa, até um valor aqui, ó, que é essa curva mais de baixo aqui, né? Na verdade, é essa curva aqui, ó, que é a curva para tubo liso, é a mais de baixo aqui, né? Então é o gráfico para essa curva ali de baixo, né? Tá? Seria, desculpa, a expressão matemática, né, daquela curva ali de baixo. 0,316 sobre Reynolds elevado a 0,25. Então aqui não tem o E sobre D, né? Tá? Então não tem a influência da rugosidade relativa, porque é a expressão para tubos lisos, tá? E para Reynolds menor que 10 a quinta. Então seria, na verdade, até aqui, né? Tá? Então seria essa a expressão dessa, até onde eu, bom, até antes aqui, ó. Aqui começa a ter umas ambiguidades, né? Começa a ter outras curvas ali, parece sobrepostas. Deixa eu apagar aqui. Apagar. Aqui, ó. Então, aquela expressão ali, ela vale até essa. Então, descreve essa curva aqui, ó, mais ou menos, né? Que eu fiz aí, tá? Com relação de Blasius. Beleza? Bom, aí existem 4 problemas fundamentais, né, em escoamento de tubo, né? Então, o que pode ser dado e o que pode ser desejado, né? Então, pode ser dado o diâmetro e o comprimento da tubulação, então fatores geométricos, né? A velocidade ou vazão do escoamento, as propriedades físicas, né? Então, aqui são propriedades físicas do escoamento, bom, em G, né? Claro. E a gente pode estar atrás da perda de carga. Então, esse é um problema de perda de carga. Esse é um problema direto, vamos dizer assim, né?
que sai direto do diagrama de Moody. A gente pode também ter a informação do diâmetro e do comprimento, então fatores geométricos, né? A perda de carga, as propriedades físicas e querer a velocidade ou a vazão. Então esse é o problema de vazão. A gente pode ter vazão, comprimento, perda de carga e as propriedades físicas e querer o diâmetro do tubo. Então é um problema de dimensionamento, né? E aqui também a gente pode dar vazão, diâmetro do tubo. Deixa eu botar esse D maiúsculo aqui. Vazão aqui, diâmetro maiúsculo. Perda de carga e as propriedades físicas. E querer computar o comprimento da tubulação. Não deixa de ser também um problema de dimensionamento. O problema 1 e 4, eles são muito bem resolvidos, né, com o diagrama de Moody, porque a gente tem tudo que a gente precisa para entrar no diagrama de Moody. Tá? Então, com vazão, com diâmetro e com a massa específica e a viscosidade, a gente tira o Reynolds. Com o material que está sendo usado no tubo, a gente tira a rugosidade relativa, né, junto com o diâmetro. E a gente tem como determinar, né, em função da perda de carga, a gente tem como determinar. A gente vai resolver exemplos desses, tá? E tem na lista também para vocês, né? A gente determina o comprimento da tubulação. Aqui também a gente tem tudo, né? Tem como calcular do D. Se a gente tem o diâmetro, se a gente tem a velocidade, a massa específica e a viscosidade, a gente tem como calcular o Reynolds. Se a gente sabe o material do tubo e tem o diâmetro, a gente tem como calcular o E sobre D. Então, daqui, e usando Moody, né, ou então alguma das correlações, a gente tira a perda de carga. Tá? Aqui, no 2, o 2 e o 3, não. Como aqui a gente não tem a velocidade, como é que a gente calcula o Reynolds? Né, se o Reynolds é ρVD sobre μ. E aqui também não, né? Se a gente não tem o D, como é que a gente calcula o Reynolds? Então, não tem como entrar no diagrama de Moody. Então, a gente vai ter que fazer procedimento interativo. Observa que a gente tem 2 casos que a gente tem que fazer procedimento interativo. E isso vai, com certeza, ser cobrado na prova, né? Então, isso daqui não tem como eu pedir isso daqui, porque tem muita incerteza. Então, de novo, vocês vão ter que resolver o fator de atrito, ou por Colebrook, ou por Haaland, ou por Blasius, né? E depois vocês vão usar o diagrama de Moody para confirmar o F que vocês calcularam, tá? Beleza? Então, isso é um procedimento interativo. Se por acaso for o Colebrook, o método escolhido para calcular o F, então isso é um procedimento interativo. Vou mostrar para vocês como é que se faz. E o outro procedimento interativo, aí vocês têm que tomar cuidado, né? Porque é outra coisa, é o para determinar, por exemplo, a perda de carga nesses casos aqui, ó, que a gente não tem nem o diâmetro, nem a velocidade. Então, eu vou fazer exemplos, né, de todos esses casos aqui para vocês entenderem a diferença e tomarem cuidado, né, com esses procedimentos iterativos que podem acontecer aqui. Tá? Beleza? Então, vamos começar dando um exemplo bem simples aqui. Ó. Então, água a 74 graus Fahrenheit é transportado por um tubo de 1.500 pés e meia polegada. Por um tubo de ferro, eu sempre esqueço de traduzir isso daqui. Acho que é ferro forjado, esse roof iron aqui. Horizontal, mas tudo bem. Na tabela vai estar aqui também escrito em inglês roof iron. Ó. Então, e eu vou dar em português, é claro, né? Tá? Há uma vazão de 0,1 pés cúbicos por segundo. Então, calcule a queda de pressão, ó, determine a queda de pressão nesses 1.500 pés de tubulação, usando o diagrama de Moody e o método de Haaland. Tá? Então, está aqui todas as expressões que a gente precisa. Essa é a expressão de Haaland para calcular o F. Então, aqui não tem
não tem o Colebrook, né, que tem aquela expressão de Colebrook que é implícita. Depois eu vou fazer, a gente vai começar com uma mais fácil, depois eu faço o método implícito, né? As expressões para as perdas de carga, que a gente já sabe como calcular, e a relação para essa geometria aqui, ó, num tubo horizontal de diâmetro constante, a relação entre ΔP e perda de carga é essa expressão. É só aplicar a equação de energia, cortar os termos de variação de energia cinética e potencial, né? Porque o tubo tem o mesmo desnível, no mesmo diâmetro, então não tem variação de energia cinética nem de potencial. Tá? Então sobra só esse ΔP, ρg, Hzão. Então lembra, e também um cuidado. Se você calcular a perda de carga usando essa definição aqui, com um G embaixo aqui, ó, você tem que multiplicar pelo G para esse cara ir embora, né? Se você não utilizar o G embaixo, você não precisa multiplicar pelo G. Então, ΔP é massa específica, Hzinho, lembra, energia por massa, e isso fornece, né, se a gente expandir aqui as dimensões de energia com as dimensões de massa, vai sobrar um L ao quadrado, né, comprimento ao quadrado, T ao quadrado aqui. Então, a dimensão do Hzinho é L ao quadrado sobre T ao quadrado. A dimensão do Hzão é L, se vocês lembrarem aí da aula passada, a dimensão do Hzão é L. Para vir para ΔP, se você usar o Hzão, tem que multiplicar por ρg. Se você utilizar o Hzinho para vir para a dimensão de pressão, é só multiplicar por ρ, que é a massa específica, tá? Certo? Então é só esse cuidado, né? Eles são equivalentes, mas vocês têm que tomar cuidado na hora de fazer a relação com ΔP, quem você usa, se é o Hzão ou o Hzinho, tá? Bom, então o que a gente precisa, né? Do Reynolds e do E sobre D, tanto faz. Se você for olhar o diagrama de Moody ou se você for usar a expressão analítica aqui, você vai precisar do E sobre D e do Reynolds, tá? Beleza? Bom, então vamos fazer o Reynolds aqui, né? VD sobre μ. Então a gente tem o diâmetro, 1,5 polegadas aqui, ó. Cuidado, né? Isso daqui é viscosidade cinemática. É μ sobre ρ. Parece muito... só para não confundir com V de velocidade, né? Da componente vertical da velocidade. Então esse μ aqui, né? Na verdade, dependendo do editor, isso daqui é o editor da equação. E esse daqui é o editor do Word mesmo, né? Então o μ aqui fica um pouquinho diferente, né? Tá? Mas, enfim, é viscosidade, né? Viscosidade dinâmica sobre massa específica. Então é viscosidade cinemática, né? Então VD sobre viscosidade cinemática, então aqui, enfim, você poderia botar μ sobre ρ também, né? Tá? Beleza? Equivalente, né? Então a gente precisa da velocidade, que é a vazão sobre a área. Bom, aqui o que eu fiz? Eu já escrevi em função da vazão, né? Aqui, ó, peguei velocidade, ó, vazão sobre área. Então, Reynolds escrito em função da vazão tá aqui, certo? Beleza? Em que é a área? 4 πd2 sobre 4. Então, joguei o 4 lá para cima, ó. Aqui, ó, πd2, tá? 4q, d, πd2, mi. Aí, simplifiquei esse d com esse d, ó. Beleza? Já fiz direto aqui o Reynolds em função da vazão e da área, né? Então, 4 vezes a vazão sobre πd, viscosidade cinemática. Então, só substituir aqui, ó. 0,1 pé cúbico por segundo. Aí, aqui, passando de polegada para pé, né? Certo? 1,5 polegada, se divide por 12, passa para pé. E 10 a menos 5, aqui, ó, viscosidade cinemática da água, tá aqui em cima, ó, 10 a menos 5 pé quadrado por segundo. E aqui também o peso específico, né? 62,4 libras por pé cúbico. Então, Reynolds de 1, aproximadamente 1 vezes 10 a quinta. Então, é bem maior que o 2,300, então é turbulento. E o E sobre D, é só a gente olhar aqui, né? Aqui, ó. A rugosidade em pé é 0,00015. E o diâmetro é 1,5 sobre 12, né? Para dar o diâmetro em pé, certo? Então, aqui é 1,5 sobre 12, 0,0012. Então, temos o Reynolds e temos a rugosidade relativa. É só entrar aqui
em Colebrook, ó. Aqui está 1 vezes 10 à quinta, então dei um chorinho aqui só por causa do 1,02, né? Tá? Então dei um chorinho aqui, ó, do lado do 1 aqui, tá vendo? Subi, olha lá como é que caiu no 0,0012, que não tem aqui uma linha, né? E aí fica bem ambíguo. Então aqui, ó, 0,02, 21. Então aqui deu aproximadamente 0,022, alguma coisa ali. Eu vou chutar 3, eu não lembro direito, mas acho que era isso. Foi mais ou menos isso aqui pelo diagrama, olhando, né? Aqui é no olho, tá? Então isso daqui eu cheguei nesse valor aqui no olho, tá? Olhando aqui com todas essas incertezas no Reynolds, no E sobre D e aqui, tá vendo? Ficou tudo no meio do caminho, né? Tá? Beleza? E aí a gente pode calcular a perda de carga, então. A gente tem o F, tem o L sobre D, o V ao quadrado sobre 2G. Então 0,023, 12. Aqui eu estava passando, né, o diâmetro 1,5 sobre 12, aí o 12 subiu ali, ó. Tá? Então o D aqui em polegada passou para pé. 1.500, né? Que é o comprimento em pé, V ao quadrado sobre 2G. Então 280 pés. Tá? E a queda de pressão para essa perda de carga é obtida pela equação da energia. Lembra aqui, ó, eu já tinha botado direto aqui, ó, ΔP ρ GH, certo? Rho G Hzão L. E aqui a gente vai chegar no mesmo resultado. Por quê? Velocidade não varia, Z não varia, então a mesma coisa, ΔP ρ GH, tá? Certo? Sobrou aqui, ó, exatamente o que a gente obteve lá da equação da energia, tá? Bom, aí é só substituir, né? O gama aqui já foi dado, ó, ρ G é o gama, né? 62,4 vezes 280. 17.500 pound per square foot, né? Libra por pé quadrado, ou 120 PSI pound per square inch, né? Que talvez seja a unidade mais comum aí nos manômetros, né? Então 120 PSI. Agora, pelo método de Haaland, né? Então aqui a gente obteve pelo diagrama de Moody, tá? Então a gente teve o ΔP, o que isso significa, né? Se a gente tem um tubo horizontal de 1.500 pés, de meia polegada, com a vazão de 0,1 metros pé cúbico por segundo, nessa vazão, né? Isso significa, fisicamente isso está dizendo, então aqui, ó, pé cúbico por segundo. Então, fisicamente, e aqui está escoando água, né? A 74 Fahrenheit é mais ou menos temperatura ambiente, né? Vou chutar aqui 25 graus Celsius, acho que é mais ou menos isso. A 25 graus Celsius ou 74 Fahrenheit mesmo. Então, se a gente tem uma pressão P1 aqui de 120 PSI, a pressão aqui vai ser zero. P2 vai ser zero. Porque a queda de pressão nesse ponto aqui, por causa do atrito, né? Por que teve essa queda de pressão? É a conversão indesejada de atrito, né? Porque o fluido tem viscosidade em calor, certo? Lembra que esse termo H ele era relacionado com as taxas de transferência de calor, é uma função, né, das taxas de transferência de calor, e da energia interna entre esses dois pontos. Então, Q aqui de calor, né? Cuidado para não confundir com vazão. Tá? Então, o que a gente está observando aqui é que 120 PSI são convertidos de calor, né? São perdidos na forma de calor. Tá? E pelo método de Haaland, a gente simplesmente entra aqui nessa expressão algébrica aqui, né? É só fazer conta com E sobre D que a gente obteve aqui, ó, e o Reynolds que a gente obteve aqui. Então, 0,022604. Deu um pouco diferente até, né? Bom, tudo bem, não tanto diferente, né? Porque a gente olhou ali no olho, deu 0,023. Tá? Aqui deu 0,022 de 604. E aí é só jogar aqui, né? É só jogar na perda de carga para ver quanto é que daria esse delta. Eu não fiz, mas era só jogar aqui, né? Tá?
vai dar alguma coisa um pouquinho diferente do 280 pés. E vai estar... Vamos ver como é que resolve pelo método de Colebrook. Tá? Então, aqui são 101 metros, diâmetro de 152 milímetros, transportando água na velocidade de 1,83 metros por segundo. Observa que então a gente aqui consegue calcular o Reynolds, consegue calcular o E sobre D. Então a gente tem tudo que a gente precisa para tirar o F aqui, né? E aqui ele está dando, ó, tubo de ferro fundido asfaltado. Aí você entra aqui, ó, ferro fundido asfaltado. Aqui está a rugosidade, ó, tá? Em milímetro, tá? Certo? E as mesmas hipóteses do caso anterior, então tubo horizontal, área constante. Então a relação entre ΔP e perda de carga vai ser a mesma, tá? Beleza? Então, bom, e um pouquinho mais rápido aqui, né? A gente já tem o Reynolds, massa específica da água, velocidade e o diâmetro do tubo, né? 152 milímetros, sobre a viscosidade cinemática, que está aqui, né? Ou dinâmica, na verdade, né? Então, Reynolds de 2,78 vezes 10 à quinta. O E sobre D também tranquilo, né? 0,12 milímetros sobre 152 milímetros, então 0,00079. E aí a gente joga em Colebrook aqui, ó. Tá? Então, como é que a gente sai dessa agora? Ó? Como é que a gente isola esse F aqui? Ó? Tá? Esse é o objetivo desse exercício, né? Vou mostrar para vocês como é que a gente obtém o F. Tá? Existem duas maneiras. E ambas envolvem interação e precisa de uma estimativa inicial, né? Então, observando o diagrama de Moody, a gente pode ter uma boa ideia dessa estimativa ou então usar 64 sobre Reynolds. Vai funcionar do mesmo jeito, vocês que sabem. A gente tem o Reynolds aqui, ó. Se vocês quiserem usar o F0, né, a estimativa inicial igual a 64 sobre 2,78 vezes 10 à quinta, funciona, tudo bem. Ou simplesmente olhar aqui um valor típico aqui, 0,03, 0,1, tudo bem, não tem problema nenhum. Tá? Então vamos usar 64 sobre Reynolds, né? Então aqui deu 0,000230. Observa que, inclusive, isso está até bem fora do limite aqui do diagrama de Moody, para você ver como é que o método vai convergir rápido, mesmo com um valor fora da ordem de grandeza que tem, ó, uma ordem de grandeza abaixo aqui do menor valor de F pelo diagrama de Moody. Tá? Entenderam? Bom, então o que a gente pode fazer aqui, ó? Na primeira maneira de resolver o problema, né, a gente resolve um lado da equação, por exemplo, o direito, né? Observa, o lado direito é igual ao lado esquerdo, e os dois envolvem o cálculo de F. Então, vamos calcular o lado direito aqui, ó, usando esse F aqui, ó. Menos 2, né? O que é o lado direito, né? Aqui o lado direito, ó, tá? Certo? O lado direito está aqui. Então, menos 2 vezes E sobre D, 0,0079, sobre 3,7, mais 2,51, sobre Reynolds, raiz de F, que a gente pega na nossa estimativa inicial. Isso deu 6,1818, tá? Mas o lado esquerdo, ele tem que ser igual ao lado direito, beleza? Aqui, ó, 1 sobre raiz de F tem que ser igual a isso. Aí, o que você faz? 1 sobre raiz de F é igual a isso dali. Quem que deu F? 0,0262. Então, essa é a primeira estimativa de F, tá? Então, observa que a gente partiu de 0,0002 e no final do primeiro passo, vamos dizer assim, né, do primeiro procedimento, a gente tem um valor um pouquinho diferente, ó, que já caiu dentro aqui, ó. Observa que ele já está dentro da faixa de valores possíveis aqui do diagrama de Moody, ó, tá por aqui, ó, tá? Bom, aí a gente faz a mesma, agora é repetir, né? É pegar esse procedimento aqui e repetir, ó. Joga do lado direito, 7,1308. Como o lado direito é igual ao lado esquerdo, ó, 1 sobre raiz de F é igual a isso. Aqui, ó, joguei a primeira estimativa aqui, ó. Tá? Então, F deu 0,0197. Então, a segunda estimativa de F. Ó, a primeira era essa daqui, a segunda, essa daqui.
Tá? E lembrando que Colebrook é dado por essa relação aqui, né? Tá? A gente está trabalhando nessa relação. Aí a gente faz de novo, ó. Vai de novo para o lado direito com a segunda estimativa de F. Então, achou 7,1038. Como o lado esquerdo é igual ao lado direito, 1 sobre a raiz de F, 0 igual a 7,1038. Então, F, 0,0198. Ó, como é que convergiu? Ó? A gente partiu dessa estimativa inicial, foi para esse valor, para esse, e agora variou bem pouco, tá vendo aqui? Ó? Então, a terceira estimativa de F, tá? Já variou menos, ó. E aí você vai fazendo, ó. Mesma coisa, lado esquerdo, 1 sobre raiz de F, quer dizer, aqui é o lado direito, né? Aí isso é igual ao lado esquerdo, F igual a 0,0198, então não mudou mais, ó. Aqui, ó. Parou de variar, 0,0198, ó. Olha lá, não variou mais, tá vendo? Aí você joga de novo, ó, não variou. Então aqui, né, nesse passo aqui, ela já tinha convergido. Tá? Então F não varia mais, então convergiu. Beleza? Então esse é o nosso valor aqui. Esse é o nosso valor de F. Se a gente pegar o Reynolds de novo, né, aqui comparando com o Moody, ó, o Reynolds que a gente tinha era 2,78 vezes 10 a quinta. E a rugosidade relativa, 0,00079. Então está aqui aproximadamente 2,8 vezes 10 a quinta. E o 0,0079, 0,0008, né? Tá? Então está aqui mais ou menos. Então tá lá, ó, um F um pouquinho abaixo do 2, tá vendo? E a gente obteve 0,0198. Tá? Então vocês podem sempre ir no diagrama de Moody para confirmar se o procedimento iterativo tá ok. Entenderam? Beleza? Nenhum mistério, né? É só ficar repetindo conta aqui. Não tem nada de muito misterioso aqui não, tá? Agora a gente vai ver a segunda maneira, que é a maneira implícita. O que a gente pode fazer aqui, ó, para resolver essa equação implícita, né? Então, olha só, a gente pode reescrever, passar o F para cima e esse cara para baixo, tá? Então, F igual a 1 sobre menos 2 log, né, de todo esse cara aqui, sobre raiz de F. E aí, a gente escreve essa relação, ou reescrevemos essa relação com índices, que indicam o caráter iterativo para obter a solução. Então, vocês podem partir daqui, ó, partir dessa equação, e aí a gente realiza o procedimento iterativo igual que a gente fez anteriormente. E aí a gente precisa de uma estimativa inicial, como já foi discutido. A gente pode usar aqui, sei lá, eu vou dar outro chute inicial aqui, tá? Outra estimativa inicial. Só para vocês verem que o negócio é bem estável, né? Então, peguei aqui, ó, 0,03 aqui, ó. Tá? Então, ó, o F1, né? Então, o F0 igual a 0,03, né? Então, N para N igual a 0, né? F0 igual a N aqui do procedimento iterativo, tá? Passo 0, né? N, se você quiser chamar de P de passo, né? Tá? Então, passo 0, tanto faz, eu chamei de N, tá? Então, F0, 0,003. Como é que você faz o primeiro, a primeira passada, vamos dizer assim, né? O primeiro procedimento? Para N igual a 0, o F de 1, né? Quando N igual a 0 aqui, né? O F de 1 vai ser esse cara aqui, né? Toda essa expressão sobre raiz de F0. Quem é o F0? Foi a minha estimativa inicial, tá? Aí eu jogo ele aqui, ó, 0,003 aqui. E faço a conta. 0,0196. Tá? Então agora, ó, o F de 1 igual a 0,0196. Para eu achar o F de N mais 1 igual a 1 mais 1, né? Igual a 2, ou seja, o F2, o segundo passo agora, quando N igual a 1, eu acho o F2. Então aqui vai entrar o F1, certo? Ali, ó. O F2 depende do F1. Só que eu acabei de calcular o F de 1, né? Então o F de 2 é simplesmente resolver toda essa expressão aqui jogando o F de 1 ali. Então 0,0198. Observa que na segunda, a gente começou com 0,03
ele já foi de cara para 0,0196. Agora 0,0198, variou pouco, né? Variou na quarta casa decimal, certo? E aí jogando de novo, para calcular o F3, jogando o F2 ali, ó, certo? Aqui, desculpa, o F3 jogando o F2 aqui, que é o mesmo, né? A gente obteve o mesmo valor, então convergiu, ó. Tá? E o resultado foi o mesmo, ó, 0,0198. Vou voltar aqui, ó. 0,0198 quando a gente fez por esse procedimento aqui, lado esquerdo igual ao lado direito. Tá? Então o resultado é o mesmo e eu usei, inclusive, estimativas iniciais diferentes. Então usei estimativas iniciais diferentes e o resultado foi o mesmo. Tá? Usei um procedimento diferente que fornece o mesmo resultado, estimativas iniciais diferentes e o resultado foi o mesmo, 0,0198. Tá? Então, fica a seu critério decidir qual método que você quer usar. E, de forma geral, para quando a quarta casa decimal não variar mais. Tá? Bom, isso daqui não vai valer porque não é o caso, né? Não é o nosso caso aqui nesse momento. Tá? Certo? Então, de forma geral, 4 casas decimais estão de bom tamanho para parar, como critério de convergência. Né? Quando essa casa decimal aqui não variar mais, você pode dizer que convergiu. Tá? Bom, vimos duas maneiras, então, de calcular, né, a perda de carga, o fator de atrito, né, quer dizer, duas maneiras diferentes usando Colebrook, né? Então, está aqui, 0,0198, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G. Então, temos a perda de carga em metro, 1,36 metros. E aí, de novo, né, coloquei a equação da energia aqui, mas variação de energia cinética não existe, nem de potencial. Então, ΔP, ρg, Hzão, tá? Certo? Então, tá aqui, ó, ΔP, ρg, Hzão. Então, gama, né, esse cara aqui é o gama, que é o ρg, vezes a perda de carga, então 13,3 kPa. Tá? Então, um tubo horizontal, de diâmetro de 0,152 metros, comprimento de 61 metros, transportando água, né, a 20 graus Celsius, numa velocidade de 1,83 metros por segundo, tem uma diferença de pressão entre esses dois pontos aqui de 13,3 kPa. Tá? Beleza? Tranquilo, né? E a outra classe de problema, lembra? Esse daqui é o procedimento iterativo para achar o F. Aqui a gente vai ter o procedimento iterativo para calcular a velocidade. Cuidado, hein? Para vocês não se confundirem com isso. Isso é uma fonte de erro, assim, clássica. Tá? Então, ó, olha aqui, ó, óleo. Aí tem as propriedades do óleo, né? Massa específica e viscosidade cinemática aqui, ó. Escoa através de um tubo de 30 centímetros de diâmetro e de 100 metros de comprimento, com perda de carga de 8 metros. A rugosidade relativa é de 0,0002. Encontre a velocidade média e a vazão. Tá? Então vamos ver como é que a gente sai dessa, né? Porque a gente não tem... foi dada a perda de carga, mas a gente não tem nem velocidade média e nem vazão. Tá? Então, aqui, para determinar a velocidade, com base nas informações do enunciado, a gente usa a expressão da perda de carga. Perda de carga, o fator de atrito, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G. A gente tem a perda de carga, a gente tem o L, tem o D, certo? Tudo foi dado ali, né? Aqui, ó. O D e o L, né? A velocidade a gente não tem, e 2 vezes o G. Ou então, ó, se a gente, enfim, multiplicar, né, FV ao quadrado é 0,0407. Eu resolvi tudo aqui, né? 100 sobre 0,3 vezes 2 vezes 9,807. Passei multiplicando para lá por 8 e dividindo pelo 100 aqui embaixo, tá? Então, FV ao quadrado é 0,4707, tá? Não foi dado o fator de atrito e não podemos calculá-lo porque a gente não tem o Reynolds, certo? Beleza? Então, o máximo que a gente consegue obter de informação do enunciado é isso daqui. Tá? Bom, aí a gente vai sair dessa usando um procedimento iterativo. Aí, cuidado, né? Isso que eu estou enfatizando aqui, para não confundir com o procedimento iterativo para calcular o F. Isso é outra coisa, tá?
esse procedimento iterativo aqui atrás foi para calcular o F pelo diagrama, pelo método de Colebrook, por duas maneiras diferentes. Esse aqui que eu estou mostrando. Aqui é um procedimento iterativo para determinar a velocidade e o fator de atrito, uma vez que a gente não tem nenhum dos dois, mas a gente tem a informação do diagrama de Moody, né? A relação entre esses dois caras está dado pelo diagrama de Moody, tá? Bom, então a gente precisa de uma estimativa inicial da mesma maneira que a gente fez anteriormente, tá? Então a gente tem uma ideia mais ou menos da ordem de grandeza dos Fs. Então por isso que a gente isola o V aqui, né? Lembra? A mesma coisa que a gente fez anteriormente. Os fatores de atrito, eles têm uma certa ordem de grandeza para uma faixa de Reynolds, né? Tá? Então é mais fácil a gente isolar o V e calcular o V em função desse F que a gente sabe ali em qual faixa mais ou menos ele está. Depois a gente calcula o Reynolds, né? Com a velocidade a gente calcula o Reynolds. E temos o valor de F pelo diagrama de Moody. Vamos ver como é que isso funciona, né? Então, e esse procedimento converge rápido, que nem esse daqui anterior também. Lembra que convergiu bem rápido aqui, ó. Tá? Ainda mais se a gente chutar alguma coisa que tiver como estimativa inicial, algum valor que está ali dentro da faixa do F do diagrama de Moody. Tá? Então, a gente pode, sei lá, aqui ele deu um exemplo, né? Seguir a linha de E sobre D no diagrama de Moody, que foi dado E sobre D aqui, 0,0002, um exemplo, né? Enfim, não precisa, vocês que sabem. Isso daqui ele deu só esse exemplo aqui, ó. O que ele usou como estimativa inicial? Ele traçou uma horizontal aqui, ó, e usou uma estimativa inicial que cai aqui. Mas vocês podem usar 0,03, o que vocês quiserem, tá? Beleza? Essa foi uma ideia dele, ó, 0,025. Tá? Então, com isso, ó, para um F de 0,025, que foi obtido daqui, né? Certo? Minha linha não ficou muito horizontal, né? Caiu um pouquinho, mas 0,025, tá? Então, você tem como calcular a velocidade. Olha lá, 4,339 metros por segundo. Tem como calcular o Reynolds, então agora a gente tem tudo para calcular o Reynolds, 6,51 vezes 10 a quarta. Então, como a gente sabe o Reynolds e o E sobre D, a gente pode determinar o fator de atrito, ou o primeiro passo, né? Então, 0,0209. Tá? Aí você volta lá no diagrama de Moody, com o Reynolds que você calculou, com esse chute inicial, né? Tá? Então, 6,51 vezes 10 a quarta, está aqui, ó 6,51 vezes 10 a quarta. E a rugosidade relativa de 0,0002, isso foi dado no problema, né? Aí calculou esse F aqui um pouquinho diferente do chute inicial, tá vendo? 0,021 alguma coisa. Ou 20, 24. Isso daqui eu fiz usando Haaland, tá? Vocês podem fazer por Colebrook, que aí você vai ter um outro procedimento iterativo aí dentro, né? Cuidado. Ou pode sair por Haaland também, que aí é direto, né? E aí dá um valor sem muita imprecisão ali do diagrama de Moody, mas vocês podem também olhar no diagrama de Moody ali também, tá? Entenderam? Então aqui, ó, se você usar Colebrook, você vai ter um procedimento iterativo aqui dentro desse outro procedimento iterativo que você está fazendo, tá? Ou você pode usar Haaland e já sai direto, certo? Então F1 0,02024. Aí o que a gente faz? Agora é só repetir, né? Pega o F, joga nessa relação aqui, ó. Vai tirar uma outra velocidade, ó, o que vai ser feito agora. Olha lá, ó. Esse F agora do primeiro passo, né? Saiu uma outra velocidade que não foi nem muito diferente, né? Observa aqui, ó. Como o F foi similar, né? Lembra que o nosso chute inicial foi 0,025. O primeiro passo deu um pouquinho abaixo aqui, né? Então a velocidade também não variou muito, 4,8230. Então V variou pouco. Mesma coisa, calcula Reynolds. A gente tem o E sobre D, né? Então jogando aqui, ó, esse Reynolds do segundo passo, o E sobre D dado aqui, ó. Então, olha lá, ó. Segundo F, 0,01984. Também não variou muito, né? A gente passou de 0,02024 para 0,01984. Não vai variar muito. Tá? Então, jogando esse cara aqui, aí é só fazer conta, né? Joga o F aqui, tira o Reynolds, tem o E sobre D, olha lá, ó. Tem o E sobre D e o Reynolds, e aí tira o F3.
certo? Aí a gente vê que com esse F3 aqui, jogando aqui, né? Ele vai convergir para esse valor de velocidade, porque o F não variou mais aqui, tá vendo? Tirou o Reynolds, aí com o Reynolds calculou o outro F de 0,0198. Nem precisa fazer mais conta, né? Porque se você jogar de novo aqui, o mesmo valor vai dar a mesma velocidade, o mesmo Reynolds, tá? Então convergiu tanto o fator de atrito quanto a velocidade. Tá? Então a gente tem fator de atrito, velocidade e a vazão, que é o que ele queria, ó, velocidade média e a vazão. Tá? Beleza? 0,345 metros cúbicos por segundo e a velocidade de 4,8754 metros por segundo para essa configuração. Então, se a gente tem um tubo, aí se quisesse calcular a perda de carga, o ΔP daria, né? Então, a gente tem um tubo de 30 centímetros de diâmetro, aqui, né? 30 centímetros de diâmetro, de 100 metros de comprimento. Ele estava dizendo que a perda de carga entre 1 e 2 aqui, né? Então a perda de carga era igual a 8 metros. E com isso, né, nessa configuração, com essa rugosidade relativa aqui, né? E o óleo, né? Então a gente tem o fluido escoando. Nessa configuração, a velocidade média é de 4,8754, com uma vazão de 0,345 metros cúbicos por segundo, tá? Beleza? Tranquilo, né? Aqui, esse exercício eu deixo para vocês fazerem depois, porque o que ele está fazendo aqui? Ó, ele pega o mesmo caso, ó, forneceu essa vazão, que a gente achou aqui, ó, 0,345, tá vendo que são os mesmos dados do problema? Ó, óleo, massa específica e viscosidade cinemática, num tubo de 100 metros, que é o que a gente tem, com vazão de 0,345, perda de carga de 8 metros, que foi o que ele deu aqui, rugosidade absoluta de 0,06, que é exatamente o que a gente obteve aqui, ó, nesse caso. Deixa eu voltar aqui. Ué. Que é o que dá, né? Se você pegar a rugosidade E sobre D, aqui ele já deu a rugosidade 0,002. Se você pegar essa rugosidade absoluta aqui, ó, que ele deu, 0,06 e dividir por 30, pelos 30 centímetros, você vai cair naquela rugosidade relativa. Então, qual é a moral da história? O diâmetro, ele quer o fator de atrito. Mas aí não deu o diâmetro, né? Então, mas essa história, o Emerson, é porque você vai ter que achar, nesse exemplo aqui, o diâmetro desse cara aqui que a gente resolveu. Porque os dados são os mesmos, você está entendendo? Ele só fez isso para validar o procedimento. Ele não deu o diâmetro, mas você vai resolver da mesma forma. Aqui, ó. Em vez de você cair nessa relação aqui, FV ao quadrado, você joga na mesma fórmula aqui, ó. Vai jogar na mesma fórmula. Só que quem vai ser incógnito agora é o diâmetro, naquele exemplo lá da frente. Vai ser o diâmetro. Então vai ficar uma relação FD. Aqui a gente tinha FV ao quadrado. Mas como os dados são os mesmos, o diâmetro que você tem que encontrar lá é de 30 centímetros. Não deu diâmetro para calcular a rugosidade relativa, mas tudo bem, você vai carregar. Tem velocidade nesse, né? Tem, ali tem a vazão, ó. Aqui, ó. Aqui ele deu a vazão. Ó, 0,345. Ah, tá. Então você vai carregando o diâmetro. Professor, você tem a vazão, mas você não tem o diâmetro, não dá para você calcular. Então, é igual ao anterior, ó. Tem um diâmetro aqui, aí você vai carregando o diâmetro aqui, ó. Você vai carregando até o final. Aqui, ó. Tem o D, você não tem o D e não tem o F. É a mesma coisa do exemplo anterior. Então, a gente vai usar essa expressão para calcular o Reynolds e o E sobre D para o procedimento iterativo aqui, ó. Então, fazendo o primeiro chute, o mesmo que a gente fez, ó, tem esse diâmetro, olha lá, ó, como é que já está perto de 0,3, que é o que é o do resultado anterior. Tá? Então, se a gente tem o diâmetro aqui do chute inicial, tem o Reynolds e o E sobre D. Tá? Então, o Reynolds em função da vazão e o E sobre D é 0,0018. É a mesma coisa do exemplo anterior. E vai ter que dar o 0,3, porque os dados são os mesmos. Aí vai para o Haaland aqui, ó, 0,02, foi até bem parecido com o primeiro chute.
Aí vai, ó, ver como é que vai convergindo para o 0,0198 lá do exemplo anterior. Ó. Aqui, ó 0,01980. E aí, com isso, ó lá, convergiu para o 0,3, que é o do exemplo anterior, o mesmo Reynolds, a mesma velocidade, se vocês observarem, e aqui, ó, o mesmo F. Tá? Entendeu? Então, a gente, na convergência, tem o 0,3 e o F 0,01980, que foi o mesmo do exemplo anterior, tá? Que foi o mesmo desse cara aqui que a gente acabou de fazer. Entenderam? Professor, Diga. Fala aí, nesse exercício você pode voltar um pouquinho para te perguntar um negócio? Aí, não vai para frente agora. Aqui, ó, na hora que você foi substituir os valores aí, ali, nessa fórmula aí, 8 é igual a F, né? Aí L sobre D, aí você colocou V ao quadrado. Mas aí, o que você substituiu aí, que virou essa fórmula grande? Ele deu vazão aqui, ó. Ele deu a vazão de 0,345. Então, a aqui, evasão é velocidade vezes a área. Aqui é a área aqui embaixo. E aqui um 4 vezes 4 aqui, ó. Isso daqui é o seguinte, ó. Perda de carga, OF, L sobre D, V ao quadrado sobre 2. Mas V é Q vezes A, então V ao quadrado é igual a Q ao quadrado, área ao quadrado. Então tá tudo ao quadrado aqui, né? O 4, né? O que é a área? Π, D2 sobre 4. Então ficou um π ao quadrado, D a quarta sobre 16. E vazão ao quadrado. Entendeu? Entendi. Então isso daqui... Virou V e substituiu por Q quadrado, A quadrado. Entendi. Exatamente. Isso tudo aqui é Q quadrado ao quadrado, exatamente. Tá? E aqui o G, né? E aqui L sobre D. Tá? Então é igualzinho ao exemplo anterior, mas... Então, em vez de ficar com aquele F V ao quadrado do exemplo anterior, a gente ficou com D 0,657 F elevado a 1/5. Tá? Entendi. Beleza? Ele foi carregando, juntou com o outro D, ficou a quinta, né? Entendi. Exato. Exatamente. Juntou com esse D aqui, virou um quinto aqui, e aí daí que saiu essa raiz quinta aqui, né? Aqui eu resolvi a raiz quinta de todos os valores numéricos e o F aqui ficou elevado a 1/5. E aí a mesma coisa, a mesma ideia. Você faz um chute inicial, determina um diâmetro inicial, calcula o Reynolds e o E sobre D, joga lá em Haaland e vai fazendo. Tá? Aí a gente vai chegar finalmente no mesmo 0,3 e no mesmo 0,0198. Isso daqui é uma sugestão para vocês, né? É repetir esses dois exemplos que a gente fez usando Colebrook. Isso vai clarear muita coisa na cabeça de vocês. Porque, de novo, uma fonte de erro clássica que vocês cometem é confundir esses dois procedimentos interativos. Quando a gente não tem alguma quantidade para calcular o fator de atrito, mas tem que fazer um procedimento iterativo desse estilo aqui, ó, para determinar ou diâmetro ou velocidade, né, tendo a perda de carga. E o outro procedimento iterativo é o que eu mostrei para vocês. Deixa eu voltar aqui, né, para calcular aqui, ó, o F pelo método de Colebrook. Então, a minha sugestão para vocês é repetir esses dois exemplos aqui, que tem esse procedimento iterativo para determinar a velocidade ou diâmetro, mas em vez de usar o Colebrook, o Haaland aqui, ó, que não tem procedimento iterativo, ele já é explícito, né? O F já sai explicitamente, é refazer esses exemplos, usando aqui para determinar o F, Colebrook. Vai ser meio chato, vai ser meio longo, mas vocês vão, quer dizer, sanar essa dúvida na cabeça de vocês, né? Vai ficar muito claro o que é um procedimento iterativo e o que é o outro. Então vão aparecer uma série de dúvidas, assim, mas agora o Reynolds, eu mudo o Reynolds, vocês vão errar muito. E o errar que significa aprender, né? Ter dúvida que significa aprender. Qual Reynolds eu coloco aqui? É esse Reynolds e tudo mais, entendeu? Então, eu acho que isso vai fazer as coisas ficarem mais claras, mas, de novo, né, isso cabe só a vocês. O máximo que eu posso fazer é sugerir e dizer que eu acho que isso vai ser... Não posso amarrar ninguém e obrigar ninguém a fazer, mas a minha sugestão é que vocês repitam esses dois exemplos usando Colebrook ao invés de Haaland. Eu acho que isso vai clarear muita coisa na cabeça, tá? Beleza?
Alguma dúvida aí? Alguma questão que tenha passado rápida? Dá tempo da gente rever aí. Mais alguma coisa? Tá tudo certo aí, Emerson? Tudo beleza? Beleza, entendi. Então tá. Então, vamos ver aqui a questão das perdas localizadas agora. Lembra? Só lembrando, né, que existem dois tipos de perdas, distribuídas e as localizadas. E as distribuídas são aquelas que se desenvolvem, né, puramente pelo atrito, quando o fluido escoa, por exemplo, né, numa tubulação horizontal, sem acidente, sem curva, sem válvula, sem nada. Mas, de forma geral, não tem muito jeito, né? Dificilmente existe uma tubulação sem curva, sem válvula, sem contração, sem expansão, né? Quer dizer, não sei se eu não diria impossível, porque tudo é possível numa planta industrial, né? Mas é muito difícil você não ter alguma curva, né? Alguma coisa que o fluido tenha que passar, né? E até mesmo a questão da deposição de sujeira, né? As deposições que vão se formando ao longo do ano, né? Bom, então o que acontece nessas perdas localizadas, né, nesses elementos de curva, de válvula, contração e expansão, é que a energia é dissipada por variações violentas de velocidade, ou pela turbulência, né? Ou pela turbulência, tá? Que é o que a gente está vendo aqui, né? A gente já viu esse esqueminha aqui antes. Então você tem o escoamento chegando laminar aqui, e simplesmente por ele ter sofrido essa variação brusca aqui de direção de escoamento, toda essa confusão aqui gera uma perda de carga, né? Uma diferença de pressão entre a parte antes, né, ou a montante do elemento e a jusante do elemento, né? Tá? Só por essas variações bruscas aqui de velocidade. E aqui é a mesma coisa na curva, né? Então você tem a curva e a gente vê que o fluido ele não se desenvolve, vamos dizer assim, de forma mais comportada possível, né? Tem uma série de fenômenos físicos que acontecem aqui que fazem com que, de novo, né, a pressão P1 e a pressão P2 aqui variem muito mais do que se esse tubo fosse reto, tá? Por causa justamente dessas variações de velocidade que ocorrem aí quando o fluido passa por essa curva aqui, tá? E aí, como essa questão aqui é tão complexa, né, aí é uma coisa curiosa, né, porque calcular a perda de carga aqui seria muito complexo, né, de forma precisa. Então, o que a gente faz? A gente simplesmente substitui toda a confusão que acontece por um índice K, né? Então, é um fator aí de engenharia que vai levar em conta todas as perdas localizadas quando o fluido passa por essas curvas, por essas expansões, contrações, válvulas meio abertas, né? Válvulas semi-abertas e tudo mais, tá? Então, esse fator K se chama coeficiente de perda localizada, né? Coeficiente de perda localizada, tá? E deve ser determinado experimentalmente para cada situação, e aí tem que tomar cuidado, né? Isso eu já até falei na questão da rugosidade relativa. Vão ter dados de livros que vocês têm acesso, a gente vai fazer assim na prova, não tem como fugir disso, mas na vida real de vocês têm que sempre procurar obter o valor do K dado pelo fabricante. Porque esse K, ele está modelando isso daqui, ó, ele está simulando toda essa confusão. Então, normalmente, até a gente vai ver aqui, né, o K não varia nem com Reynolds. Tá? E o que é um absurdo, né? Claro que essa perda de carga aqui ela é fortemente influenciada pela velocidade do escoamento ou pela dinâmica do escoamento, né? Não só a velocidade, pela viscosidade, pela massa específica e tudo mais. Então, esses Ks que a gente vai usar aqui, eles são Ks, vamos dizer assim, usados simplesmente para questões didáticas, né? Então, na vida real de vocês, a forma de calcular é a mesma, mas o coeficiente de perda que vocês vão usar, de preferência, tem que ser obtido pelo fabricante, tá? Da válvula, normalmente eles dão isso.
Tá? Bom, então aqui, olha só, por exemplo, olha só esse gráfico aqui, ó. A gente tem uma entrada, né, duas maneiras do fluido entrar num tubo. Ou quando ele tem esse raio aqui, né? Ou um chanfro aqui, tá vendo? E aí a gente tem o K na ordenada aqui, né? E na abscissa a gente tem ou R sobre D, R sobre o D aqui, no caso é o diâmetro do tubo, né? Ou L sobre D. O que é o L aqui, ó? É essa cota aqui do chanfro, tá? Por que tem essas duas escalas aqui na abscissa? Porque tem gráfico para os dois aqui, ó. Se for o chanfro, a gente olha aqui, ó, θ, 10, 50 ou 30, né? Certo? Aí o θ aqui, para 10 graus, por exemplo, a gente estaria nessa curva aqui. Então, θ de 10 e um L sobre D de 0,1, por exemplo, né? Aí você vem aqui, certo? E tira o valor aqui de 0,3, por exemplo. Beleza? Um θ de 50, um θ de 30, e aqui o R sobre D, no caso de uma entrada suave aqui, ó, da maneira como está apresentado aqui, certo? E aí a gente vê que entradas suaves, menores perdas de carga, né? Essa curva aqui de baixo. Então, até o limite do canto vivo, né? Quando a razão R sobre D é muito pequenininha, é como você vê aqui um canto vivo, e aqui a mesma coisa, né? Quando o ângulo muito pequenininho, você tem mais ou menos a mesma geometria e tem as maiores perdas de carga, tá? Beleza? Então é assim que tira o K. Por exemplo, por esse gráfico aqui. Aqui seria uma entrada com uma certa protuberância aqui, ó, para fora, né? E aí uma função dessa protuberância, da espessura aqui T do tubo, né? O diâmetro, né? Então, mesma coisa. Para um L sobre D qualquer, aqui o T sobre D é igual a zero, né? Então ele é muito fininho, um T sobre D é um pouquinho maior, tá? Professor, você vai lá e... Opa! Nesse aí, onde que acontece a perda aí de carga? Porque Você passa por esse furinho? na verdade é uma entrada, né? Isso daqui é um tubo que você está entrando aqui. Então, se tem essa protuberância, tá. o que é melhor ele entrar assim, né? Bem regularzinho aqui. Ó. Entendi. Tem tipo uma Entendeu? resistência ali em cima ali. É como se o tubo estivesse saindo aqui para fora. Tá. Então existe aqui, sei lá, eventualmente o fluido vai fazer esse caminho aqui, né? Não sei, alguma coisa assim. Então, quando você tem essa protuberância aqui, quer dizer, se você eventualmente chegar numa geometria desse tipo, né, sei lá, em vez dele entrar bonitinho, né, como ele era do outro jeito aqui, né, ele pode fazer uma volta aqui e aí ter uma perda de carga adicional, mas o fluido está entrando aqui, ó, tá? Entendi. Essa é a geometria. Aí tem expansão brusca, contração brusca. O que é expansão brusca, né? Você está com um certo diâmetro e passa para um diâmetro maior. Então é essa curva aqui, ó. E aí ele mostra até uns padrões de escoamento, né? Por que a perda de carga na expansão é muito maior. O que acontece aqui, ó, mais ou menos, né? Uns esboçozinhos da turbulência que se forma e que explica as perdas de carga. Então, a expansão brusca e aí para diferentes desenhos sobre desão. Quando o desenho sobre desão é 1, o que significa? Que não tem expansão nenhuma, né? O desenho e o desão são iguais. Tá? Desenho sobre desão igual a 1. Perda de carga é 0, que é como se o tubo não tivesse nenhuma variação de diâmetro, tá? Tanto para expansão quanto para contração. À medida que essa relação vai aumentando, então 0 significa que o tubo é muito fininho, um desenho extremamente pequeno, entregando no reservatório extremamente grande. Então é um K de 1. E na contração, é o contrário, né? Um reservatório extremamente grande, entregando para um tubo extremamente pequeno, aqui no 0. Né? Então K 0,4. Tá? Beleza? E aí a curva para contração brusca está aqui, elas se encontram em um determinado momento, e para expansão brusca está aqui. Essa velocidade aqui, né, o kv ao quadrado sobre 2g, se você quiser trabalhar com Hzão, que é o que ele está mostrando aqui, ó, tá?
H, só que ele bota Hzinho aqui, é de algum livro, né? O nosso seria Hzão aqui. K, V ao quadrado sobre 2G, tá? Esse V aqui é baseado na velocidade do tubo menor. Porque aonde que você vai calcular a velocidade, né? A vazão é velocidade vezes a área, que é igual a V1 a 1, que é igual a V2 a 2. Mas a velocidade que você vai calcular para calcular perda de carga, entenderam? Certo? Em qual velocidade que você vai usar aqui para calcular a perda de carga? Ele está dizendo, no tubo de menor diâmetro. Tá? Certo? Quando você tem uma expansão e uma contração, você usa a velocidade do tubo de menor diâmetro para calcular a perda de carga. Certo? Aqui uma curva, né? Então, com um certo R sobre D, né? Quanto menor o R sobre D, mais agressivo vai ser essa curva. E aqui para diferentes curvas, né? Um joelho de 45, 90 ou 180 graus, né? Ele dá a volta completa ali. E aqui um padrão de escoamento secundário, né? E de novo, né? Uma maneira assim bem didática de descrever a turbulência. Você quer que o escoamento se desenvolva para cá, mas o que acontece é que existem umas recirculações que vão atrapalhar seu escoamento por causa da curva, né? Então isso que gera perda de carga nesse dispositivo. Tá? E quanto maior, quanto mais, enfim, se você só girar de 45 graus, você tem uma perda de carga menor do que se você girar o tubo 90, né? Do que se você girar o tubo 180, ou seja, ele vai e volta. Então as perdas de carga são maiores. E maiores quanto mais agressivo for o raio sobre D, né? Se ele fizer uma curva mais suave, você tem uma perda de carga por aqui assim, né? Um R sobre D menor. Se ele fizer o 180 assim, né? Certo? Muito agressivamente, a gente está por aqui, né? Certo? Uma perda de carga maior. Aqui são esses dados podem ser apresentados em forma de tabela, né? Então a gente tem diversos tipos de válvula. E aqui eu fiz, ó, válvula globo B, essa daqui, ó. Válvula gaveta A, essa daqui. Retenção basculante D, essa daqui. Retenção basculante em inglês é chamada de check valve também, né? Que ela só permite o escoamento numa direção, ela não deixa o fluido voltar. Em ângulo C, tá aqui, tá? E as perdas de carga para diversos diâmetros nominal em polegada, né? Então aqui em polegada e entre parênteses em milímetro aqui, ó, tá vendo? Certo? Então polegada do lado de fora do parênteses, milímetro do lado de fora, rosqueado ou flangeado. Então aí você tem que ver, né? Uma válvula globo totalmente aberta, de 1 polegada rosqueada. Então válvula globo totalmente aberta, 1 polegada rosqueada, perda de carga 8,2. Tá? Uma válvula em ângulo, 4 polegadas, rosqueada. O limite está aqui, né? Então aqui é rosqueado e aqui é flangeado, tá? Então, sei lá, uma válvula em ângulo, 4 polegadas flangeada. Tá aqui a perda de carga, o K, né? Aqui a gente está vendo os Ks aqui dentro, né? Tá? Então, uma tabela para cá, certo? Um T, escoamento direto, né? O que é um T de escoamento direto? Né? É um T indo para lá, né? Certo? E um T no escoamento no ramal, o cara subindo aqui, tá? Então, cotovelo. Então, uma forma gráfica dessa maneira aqui pode ser dado aqui também, ó, em forma de tabela, tá? Beleza? Então, cotovelo, 90 graus, normal, 1 polegada, rosqueado. O K dele está aqui, certo? Aqui eu só dei um zoom aqui, ó, nesses tipos de válvulas, né? Não é nosso objetivo muito ficar falando de válvula, mas só para não ficar muito também aberto, né? E até para entender, né? Olha como é que as perdas de carga da válvula globo são muito maiores do que outras válvulas, né? Então, e até dá para entender, olha aqui, ó, a válvula globo é essa. Olha o caminho que o fluido tem que fazer, né? Eventualmente passar aqui por trás. Então, uma válvula A de gaveta, ela tem uma perda de carga bem menor por causa dessa configuração dela, né? Tá? Então, na medida do possível, do ponto de vista de perda de carga, é interessante evitar de usar a válvula globo, mas é claro que tem outros critérios, né? Engenharia tem outros parâmetros que não
só perda de carga, mas do ponto de vista de perda de carga, a perda de carga de uma válvula globo é muito maior do que de uma válvula de gaveta, né? No meio do caminho, então, é retenção basculante e ângulo, tá? Beleza? Então tá aqui, ó. Essa é aqui válvula tipo disco, tá? Aqui tem uma coisa que eu acho até, eu fico até um pouco mais confortável na vida real de usar, né? Que é o coeficiente de perda de carga K em função do número de Reynolds. Isso aqui para mim é muito mais confortável, porque é óbvio que o número de Reynolds vai influenciar na perda de carga. Inclusive ele dá até aqui um ajuste aqui, né? Então, ó, ele pegou cotovelo plástico, cotovelo metálico, número 1, cotovelo metálico número 2, o que quer que isso signifique, e ele fez um ajuste aqui, né, dos dados em função do Reynolds e foi medindo a perda de carga. Certo? Então você tem um Reynolds aqui influenciando a perda de carga, que é mais óbvio, né? Tá? Aqui a perda de carga em função, né, para válvulas parcialmente abertas, então aqui a relação de abertura H sobre D, né, que é o que está dado aqui, ó. E as perdas de carga para válvula de gaveta, de disco e globo, né, quanto mais fechada a válvula, maiores as perdas de carga, tá? Aqui uma válvula borboleta, então aqui também em função do ângulo de abertura, né, então 90 graus ela estaria aberta, e 20 graus ela estaria quase fechada, né? Tá? E as perdas de cargas enormes aqui, né? Vamos dar uma paradinha aí, alguma dúvida? Dá uns 10 minutinhos aí. Acho que já está quase acabando também, mas só para não ir direto. Fala, Emerson. E se essa parte da perda localizada não tem diferença se for laminar ou turbulento, não? Igual tinha na... Pois é, cara. Sabe por que não? Não, porque normalmente esse tipo de dispositivo induz a turbulência, igual a gente está vendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então você pode vir até com o escoamento laminar que ele em si vai induzir a turbulência. Então o K, e é isso que eu estava falando, na verdade, também, né? Eu acho que tem influência do Reynolds, mas do ponto de vista didático, para vocês aprenderem, vocês só vão basicamente entrar aqui em tabelas. Mas na vida real de vocês têm que tomar bastante cuidado com isso. Eu ficaria mais confortável com um gráfico desse. Difícil ver um gráfico desse, na realidade. Mas, de fato, não tem. Respondendo a sua pergunta, não. Porque, de forma geral, esses dispositivos induzem turbulência. Ah, entendi. Então, não tem essa distinção de laminar e turbulento, não. Beleza. Mais alguma dúvida aí?